Bem, seguindo o nosso curso básico de hermenêutica, a regra número 2 é tomar as palavras no seu sentido usual. Quando você estiver lendo o texto, leia as palavras no sentido normal delas, o sentido natural das palavras, ou seja, leia de maneira literal. Quando aparecer uma figura de linguagem, alguma coisa que não é literal, seja uma figura de linguagem, seja uma figura retórica, uma construção diferente, isso vai ser percebido. Quando Jesus chega e diz assim, sobre Herodes, vai e fala para aquela raposa isso, isso e isso. Ele está dizendo, não que Herodes tivesse focinho, fosse peludo, nada disso, que ele era ardiloso, era uma figura de linguagem. Nós podemos fazer assim um exercício. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja, você lendo isso de maneira natural, vai ver que é tudo literal. No começo de tudo, Deus, que é o Criador de tudo, criou todas as coisas que existem, criou o céu e a terra. Foi Ele quem criou todas as coisas no início. Quando for um sentido figurado, você vai perceber. De novo, a terra. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6:12. É óbvio que ele não está falando que a terra recebeu propina e foi corrompida, se desviou da sua rota, foi um cataclisma. Não é literal. Quando ele está falando viu a terra e a terra estava corrompida, ele estava falando por causa dos moradores da terra, os homens que se desviaram de fazer aquilo para o qual foram criados, que Deus os criou. Percebem? Lucas 1:69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Casa de Davi não é algo literal. Não é a casa onde Davi morava, mesmo porque Davi já tinha morrido há muito tempo. Está falando da descendência de Davi. Então a gente, lendo literal, percebe que não dá para ser literal casa, tem alguma coisa diferente, e aí percebe que é uma figura de linguagem. Então tenta entender como uma figura. Outro exemplo, e esse é um tipo de expressão que dura até os nossos dias. 1 Coríntios 15:18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer que aqueles que estão em Cristo que foram dormir, morrer, já era? Não tem mais nada para fazer? Não. Dormiram, está falando daqueles que morreram em Cristo. E não está dizendo que eles pereceram, está questionando estas coisas, porque eles duvidavam da ressurreição, os coríntios ouviram um ensino estranho. Mas a expressão dormiram em Cristo é aqueles que morreram, mas que eram crentes. Isso é sentido figurado. Então, sentido literal, um exemplo, a terra, os céus, quando Deus criou no princípio. Figurado, a terra corrompida, a casa de Davi, dormiram em Cristo. Ou então uma figura de retórica. É uma figura que só existe no discurso para alguma coisa, para dar sentido ou ilustrar alguma coisa. Eu vou ler um texto longo, Romanos 2, de 17 a 24, que Paulo escreve assim: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, que dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
Veja que Paulo está escrevendo aos Romanos, mas ele cria uma pessoa imaginária com quem ele passa a conversar. É um recurso da retórica, da fala, porque ele está como se ele estivesse conversando com alguém. É uma pessoa, não é uma pessoa, é uma figura imaginária que ele usa para criar esse diálogo entre ele e aquele que seria um judeu. Ele ilustra um judeu com um diálogo. Perceberam? É uma figura de linguagem que é só na retórica. Só existe na fala. Essa é a segunda regra. Tome as palavras no sentido usual. Se o sentido usual ficar estranho, é porque tem alguma coisa que é figurada. Então procure entender aquela coisa figurada do jeito correto. O que ele está querendo dizer com aquela figura? É isso. Essa é a nossa segunda regra. Aplicando esta regra de ler as coisas no sentido usual, e se tiver alguma coisa diferente, passar para o sentido figurado. A tarefa é: leia Lucas 14, 26 e responda. Não responder agora, responder depois no nosso grupo. Jesus está ensinando que quem quer segui-lo deve odiar seus parentes próximos, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs? Eu vou ler esse texto para os irmãos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer, literalmente aí é odiar. A pergunta é, Jesus está ensinando que para ser seu discípulo tem que odiar os parentes mais próximos? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs? Respondam e depois eu corrijo. Deus abençoe.